fator comportamental, que é o antigo ato seguro, fator ambiental, que é a antiga condição insegura, ato seguro de terceiro e fator pessoal de insegurança, tá? Temos pergunta, Tatiana? O Paulo Cabo Centro está pedindo para repetir os 4 tipos de fatores, de fator. Ok. São não os fatores, os componentes, tá? Os componentes, eu acho que eu até respondi agora para ele, né? Se for os fatores que causam os acidentes, né? É o fator comportamental, advindo do comportamento humano, o fator ambiental, advindo do ambiente, como eu falei, um buraco, um fio descascado, uma escada sem guarda-corpo, o ato inseguro de terceiro, outra pessoa vai causar o acidente, vai propiciar que esse acidente ocorra, e o fator pessoal de insegurança. Tá? E se for os 4 componentes de um acidente-incidente, é exatamente pessoas, né, que é o homem, o trabalhador, máquinas, tá? Máquinas, equipamentos e a questão do ambiente também. Ambiente, máquinas e equipamentos, tá? Máquinas, equipamentos e pessoas. São os quatro componentes de um acidente-incidente. Mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma dúvida. Ok, o pessoal tá devagar hoje, né? Tá tranquilo. Então vamos lá. Seguindo aí mais definições básicas, vamos lá. Só aí concluindo o que eu falei, né? Causa é a origem de caráter humano ou material relacionada com um evento catastrófico, que no caso é o acidente, tá? Todo acidente aí tem uma causa. E as causas, nós vamos ver lá na frente, elas se dividem em causas raiz, que é justamente a causa que a gente quer chegar, tá? O que foi que ocasionou aquele acidente, e causas imediatas ou causas contribuintes, que contribuem para que ocorra o acidente. Então, causa é a origem de caráter humano ou material relacionada com um evento catastrófico, que é o acidente ou a falta, resultante da materialização de um risco, provocando danos. Tá? As causas podem ser básicas e imediatas. Causas básicas são também chamadas causas raiz. É justamente aquela causa que nós queremos chegar. E causas imediatas são as causas contribuintes, tá? Que contribuíram para ocorrer o acidente. Aí o que ocorre? O que acontece? Vamos dar um exemplo, tá? De causa básica e imediata. Vamos supor que nosso diretor de TV, mais uma vez, vai fazer um turismo ecológico em determinada reserva ecológica aqui no estado de Pernambuco. Vou tirar como exemplo o estado de Pernambuco. Aí chegou lá, muito bonito, tá? Muito bonito o local, só que lá estava um calor excessivo. A época que ele foi região estava um pouco seca, muitas folhas, tá certo? Seca. O tempo estava bom, mas apesar de estar calor, muito quente, tinha um vento desfavorável. Aí, de repente, imprudentemente, o nosso diretor de TV acendeu um cigarro e começou a fumar, certo? Apesar que eu creio que ele nem fume, mas acendeu um cigarro e começou a fumar. E, displicentemente, ele jogou o gola ou a ponta de cigarro fora, sem apagar. Essa ponta de cigarro iniciou um grande incêndio florestal. Aí eu pergunto a você, eu falei que causa básica é a causa raiz, é o que nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar, justamente aquela causa imediata, aquela causa básica foi a que causou o acidente. E a causa imediata são as causas contribuintes, contribuíram para o acidente ocorrer. Então, eu pergunto a meus alunos e minhas alunas, desse exemplo que eu falei aí de Billy, o que foi que causou o incêndio? Qual a causa básica, qual a causa raiz desse acidente? Tá? 10 segundos. Qual a causa raiz desse acidente? O que foi que causou? Ou seja, que deu peteleco inicial no acidente. Você vai ver que tem um exemplo que Henry te dá do dominó. E para que esse dominó feche a cadeia, tem que ter um peteleco. Então, qual foi a causa básica? Já tem aí alguma resposta? Até o momento, nenhuma resposta. Então, qual foi a causa básica dessa cadeia acidental aí, iniciada por Billy? Certo? Billy incendiário, né? Para você ver aí como são as coisas. Então, qual foi a causa básica desse acidente? Paulo Olinda já respondeu, disse que foi o cigarro. Até o momento, só o Paulo Olinda.
Pronto, aproveitando a Olinda, certo? Respondeu o cigarro. Agora, quais foram as causas imediatas? O cigarro somente não ia causar um acidente, tá? Ele ia poder até dar ignição, mas o que foi que contribuiu, tá? Ou seja, as causas imediatas para que esse acidente, esse incêndio se propagasse. Quais as causas imediatas? Cite algumas aí, eu citei várias causas imediatas, tá? Várias causas imediatas. Eu falei várias situações que estavam ocorrendo no dia que Billy estava fazendo esse turismo e citei várias causas imediatas. Vamos lá falar quais são as causas imediatas? Cite pelo menos duas aí que contribuíram para que esse acidente ocorresse. Estou aguardando. Então vamos lá. O tempo está passando. Polo Cabo Centro diz... Só um minuto. Polo Cabo Centro diz o cigarro e a ação do homem. O Polo Olinda diz o ambiente seco. O cigarro e a ação do homem, pro Cabo Centro fala que é a básica. Não sei. Vou... Porque eles não responderam ainda a básica, né? Então eu creio que essa seja a básica. Agora o Daniel a resposta. Agora eu quero saber, né, o pessoal dos outros polos, quais foram as causas que contribuíram para esse acidente ocorrer. Já teve uma resposta aí, o ambiente seco. O Polo Teresina também diz o ambiente seco. Isso. Então vamos lá. Aproveitando já a resposta de Teresina e dos demais polos, pessoal, o ambiente seco, as folhas, tá? Muita folha, calor excessivo, tá? Que você tem o início, o ponto de ignição, a ignição com o cigarro, que realmente o cigarro e a ação do homem são as causas básicas, a causa raiz, e a causa imediata é justamente folha seca, calor desfavorável, tá? Vento desfavorável, e assim vai, porque você pega a ponta de cigarro, joga lá no bando de folha seca, vai acontecer o quê? O incêndio vai se propagar rapidamente, tá? Então, a causa básica é realmente a ação do homem e lá a ponta de cigarro. Agora, a causa imediata vão ser folha seca, calor, vento desfavorável e assim sucessivamente. Ok? Tranquilo? Deu para entender aí? Estamos quites nessa questão de causa. Seguindo aí a nossa aula, Bi, vamos lá? Ato inseguro. Falei já, seria ato seguro que hoje tem a nomenclatura de fator comportamental, tá? Fator advindo do homem. São comportamentos emitidos pelo trabalhador que podem levá-lo a sofrer um acidente. Tá? Ato inseguro. Condição insegura. São deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas na empresa que constituem riscos para a integridade física do trabalhador, para a sua saúde e para os bens materiais da empresa. Então, condição insegura são também chamadas hoje de fator ambiental. Ok? Vamos seguindo. Ato inseguro de terceiros. São comportamentos emitidos por outros trabalhadores que contribuem para a ocorrência do evento, do acidente. E fator pessoal de insegurança são aspectos psicológicos e sociais que contribuem direta ou indiretamente para a ocorrência dos acidentes, tá? Então, você vê aí os 4 fatores que completam aquela frase que Heinrich falou. Os acidentes não ocorrem por um acaso. Eles acontecem por algum fator. Que fatores são esses? O ato seguro, condição insegura, seguro terceiro, fator pessoal de insegurança. Ok? Então, de posse disso, vamos seguindo para propriamente dito acidente de trabalho. Tá? Você tem aí o conceito legal, Lei 8213, de 24 de julho de 1991, e conceito prevencionista. Então, antes que eu chegue no acidente de trabalho, tá, que é algo totalmente contra as nossas ideias, nós estamos aqui justamente realizando um curso de segurança do trabalho para que esse acidente não ocorra. Eu queria comentar algo com vocês. Vem para cá, David, por favor. Pessoal, eu já até sempre comento no modo de nivelamento, mas por volta de 1970, na década de 70, o Brasil era campeão mundial de futebol, né? Todo mundo sabe essa parte boa da história, mas a parte ruim nem todo mundo sabe, que o Brasil também era campeão mundial de acidentes e doenças do trabalho. Isso aí, tá? O Brasil levou esse título por muito tempo. Até então, a
as autoridades brasileiras começaram a reagir, começaram a criar normas e leis que começaram a trazer esse índice para baixo. Hoje nós estamos entre os 10 primeiros, tá? Melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar. Pessoal, se você for fazer a pesquisa, tá, de acidente de trabalho, se não me falha a memória, a atividade dessa semana, pega uma pesquisazinha de acidente de trabalho. Se você for fazer uma pesquisa de acidente de trabalho